ou negro? Eis a questão. O que é certo? Você chamar uma pessoa de preto ou de negro? Esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos, porque tem várias vertentes e é bem complexo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria que você, se inscrevesse nesse canal, se ainda não fez. Verificasse o sininho se você está recebendo as notificações. 2, compartilhe esse vídeo no seu grupo, na sua universidade, nos seus grupos de debate, com seus familiares. 3, deixe o seu like, porque você deixando o like na minha conta YouTube, no meu painel administrativo, esse vídeo vai ficar listado entre aqueles que têm maior relevância e assim, toda vez que eu for falar sobre esse tema, você vai receber e também esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, eu te espero depois da intro. Dia de preto, coisa de preto. A coisa tá preta, né? Magia negra, ovelha negra, lista negra, mercado negro. Quem nunca ouviu isso? Seja para a palavra negro como para preto. E ultimamente, cada vez mais pessoas, até no Twitter, na mídia, descobriram esse tema por causa da afirmação do Pardo Babu, que ele quis explicar o porquê falar negro é errado e preto seria o correto. Olha só que ironia, um pardo querendo explicar e falar que é preto é certo, né? Qual é o certo? Pra mim, preto. Preto? Como falam os americanos. Eu acho que I'm black man. preto pra mim soa engraçado. I'm black man. É a cor. Em lugar nenhum no mundo, Amarelo. o homem da pele preta aceita ser chamado de Mas negro. não parece falta de respeito. Não, Só aqui no Brasil, igual porque a esses gente dias eu falei na já piscina. condicionou essa palavra ao homem de pele Eu gosto de preta. ficar- Só que a gente tem que pegar e ir um pouquinho atrás e ver qual foi o significado disso. Então, como você pode observar no vídeo, ele quis dar aula, né? E acabou criando essa confusão na cabeça de todo mundo. E várias pessoas brancas estão assim nessa crise. Meu Deus, eu falo preto ou negro? Qual é o certo? Mas antes de chegar lá, eu vou explicar um pouquinho de leve. Vou falar outros exemplos em outros vídeos. Lembrando que existem várias vertentes, eu só vou citar algumas. Beleza? Vamos à base. Qual é a origem do termo negro? No século XIX, especialmente nos Estados Unidos, a palavra negro se tornou algo extremamente ofensivo e racista, tanto que se evitava até falar, pronunciar o negro. Então eles usavam tipo aquela palavra com N. Eu vou mostrar aí qual seria a terminologia em inglês, mas na tradução significava aquela palavra com N. Nos Estados Unidos, preferiram então usar amplamente a palavra black, principalmente após o movimento Black Power, e trouxe esse resgate da valorização do homem preto. Então, nos Estados Unidos, você usar a palavra, você se considerar preto, era um resgate da autoestima, tanto com a simbologia do Black Power. Então, black, você tinha o seu black. E isso nos Estados Unidos e no restante do mundo, na maioria das nações do mundo, é criminoso, é ilegal, é crime você chamar uma pessoa de negro. Aí você vai pensar comigo, então falar preto é positivo por causa do movimento lá, Black Power, blá 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 blá. Tem essa história, tem esse fato que você gostando ou não é uma realidade. Negro no restante do mundo, em muitas regiões do mundo, principalmente na Europa, não é utilizado por causa dessas razões históricas que nós já conhecemos. Principalmente na comunidade afro-americana, não se usa, não chama ninguém de nigger nessas palavras, tá bom? Então não pense que você vai sair do Brasil chamando alguém desse nome, porque não é assim. Então, até então, nisso, o Babu estava certo. O problema
A coisa se complicou quando as pessoas falaram, Peraí, o Babu está falando isso. O mundo inteiro fala isso. Mas no Brasil, o pessoal do movimento negro adora se descobrir negro, se diz que eu sou negro, diz, por que isso no Brasil? As pessoas ficaram tão preocupadas com essa narrativa do Babu, porque eles estão tentando de todas as formas fazer você entender que negro no Brasil é positivo. Por quê? Vou fazer uma leve explicação e nos outros vídeos vou fazer próprio um vídeo documental explicando, tá bom? Na década de 70, através do movimento negro unificado, principalmente durante e após a ditadura militar, a militância negra decidiu se unir e tentar achar um resgate. Foi uma nova fase, né? Uma nova fase da militância negra no Brasil, que foi essa de trazer um caráter muito mais político e resgatar algumas identidades até então marginalizadas pela população. O movimento negro unificado, no início ele se chamava Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. E ele foi composto por vários grupos e entidades do movimento negro daquele período. Nós juntamos todos, esquerda, direita, todo mundo, no dia 18 de junho de 1978. Fazer esse enfrentamento, que foi um ato realizado em plena ditadura militar. Nós nos juntamos, nós tínhamos assistido a manifestação do Martin Luther King, que eles se abraçavam assim, e nós nos abraçamos e caminhamos para a escadaria do Teatro Municipal. Nós nos articulamos com setores progressistas da igreja, a mídia internacional toda foi articulada. A partir desse ato, o movimento negro começou a se expandir para as cidades, para todos os estados do Brasil. O movimento negro unificado e a tradição petista. Olha só que loucura que a gente está chegando com a narrativa no Brasil. É isso mesmo, gente. Eu não estou dando uma opinião. Eu vou deixar as fontes aí na descrição. Mas são livros e documentos que vários literários, dentro do próprio livro, tá? Até a própria Sueli Carneiro, ela tem livros que ela dedica um capítulo apenas para o PT. Então, eles não vão falar para você, mas entre eles perpetuam, eles colocam essa questão partidária muito latente entre a militância. Então eles se orgulham que essa militância veio junta e foi criada outras organizações, até feito por brancos, mas seguindo essa origem de narrativa. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Olha só que viagem, né? Olha que coisa. Não, eu estou dizendo isso para explicar para você o porquê que chegamos ao ponto de ressignificar a palavra negro no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que eu já falei milhares de vezes, a sociedade nos Estados Unidos é birracial. Não é multirracial como brasileira. Nesse resgate, nessa questão política, eles tentaram achar mecanismos políticos e manipulatórios de unir a população. Porque eles pensaram, olha, nós somos a minoria do povo. Pretos são minoria ainda hoje. Até no censo de 2020, pretos são minoria. Mas eles pensavam, a gente precisa usar uma palavra que possa reunir todo o brasileiro. Usaram afro-brasileiros, mas não colou essa narrativa. Afro-brasileiro, o pessoal começou a zoar essa história. Bolo afrodescendente. Então, assim, não colou essa narrativa como nos Estados Unidos, todo mundo usa afro-americano. Então, eles pensaram, vamos pegar a palavra negro, que, bem ou mal, está muito negativa no mundo inteiro, mas vamos dar um novo significado. Vamos dizer que negros são todas as pessoas mestiças e pardas que entraram num mecanismo, né, um complô político que fez com que o seu pai, a sua mãe, que se casaram, tiveram você, mestiço, né, porque sua mãe casou com homem branco e que a mestiçagem, um genocídio, e você, como mestiço e pardo, foi obrigado a se considerar mulato, que para eles mulato é uma coisa mais terrível que existe no mundo, né? É uma palavra terrível, mulato. Você se envergonha de ser mulato. Você tem que se orgulhar de ser negro. Olha a viagem que eles inventaram. Então eles pegaram a palavra negro e trouxeram um significado político petista. Não sou eu que estou dizendo, é a literatura da militância afro. Então, eles pegaram a palavra negro e aplicaram em toda a população brasileira, inclusive a indígena.
Só que na época a população indígena foi lá em Brasília brigar para não perder a própria identidade. Então eles vão trazer para você a falsa ideia de união, dizendo vamos nos unir e vamos todos nos considerarmos negros. Porém, na prática, essa narrativa só serve para estatísticas, só serve para vender livros, só serve para exaltar Djamila Ribeiro, só serve para ganhar biscoito na TV, só serve para fazer com que Spartacus vá nos seus pais brancos, vá nos seus amigos de faculdade branco e fale que é negro. E assim, quem sabe o AD Júnior consiga ganhar inscritos por causa do Spartacus. Isso é um interesse político, comercial e financeiro, que a militância negra vai querer enfiar isso na sua goela. Beleza? E chegamos ao finalmente. Então, Lívia, depois disso tudo, mas o que eu faço? Eu falo negro ou preto? Número 1. Pouco a pouco, pessoas como eu e outras muito poucas, com muito medo de serem canceladas, estão caindo na realidade de que sim, somos pretos. Principalmente pessoas pretas na cor, retintas, que sofrem o racismo de marca. Tema para um próximo vídeo, tá? Não é um racismo apenas de origem. Pessoas pretas como eu na cor sofrem racismo de marca e de origem. Pessoas de pele branca como a Camila Pitanga, ela não sofre racismo. Se ela vem aqui na Itália e fala italiano, ela pode tranquilamente ser lida como uma italiana que veio do sul. Tem pessoas do sul que são até mais escuras do que a Camila Pitanga. Você tem que entender que quando eu falo pele branca, eu não estou falando pele ariana, alemã, tedesca do Hitler, não. Pele branca no Brasil não se limita apenas a Xuxa Meneghel. Pele branca também tem pessoas mestiças. E você vê como a Camila Pitanga é um retrato nítido da contradição da militância afroparda, porque para a militância negra, a Camila Pitanga é negra. Já a Anitta não é negra, a Anitta é branca, é isso mesmo. Outra questão, se você vai ver um influenciador pardo, mestiço, até preto retinto, como a AD Júnior, defendendo essa narrativa de que todo mundo é negro, você vai saber que aquela pessoa ali não está sendo 100% sincera com você, tá bom? Então, eles querem no Brasil, por mais que no mundo inteiro não seja positivo, na maioria das nações do mundo, né, tá bom? Eles vão dizer que é correto você falar negro, como também preto. Mas eu vou acrescentar algo para você. Tudo é um modo de falar. Então, se o William Vac, numa transmissão ao vivo, fala só podia ser coisa de preto, ele vai ser classificado como uma fala, uma injúria racial. Como você chegar e ficar chamando a Thelma de mucama. Então, não é só apenas a terminologia preto ou negro, é o modo que você fala com a pessoa, é o modo que você constrói essa frase para colocar o negro ou o preto. Então, vou repetir, se você fala só podia ser coisa de preto, não é correto. Por mais que uma pessoa preta diga que possa me chamar de preto. Então, você tem que entender, no Brasil estamos passando por uma transição, principalmente graças ao meu canal. Eu vou falar sim, eu vou jogar na cara sim, porque eu vi dias atrás o Twitter inteiro lembrando e questionando sobre a origem do pardo. E isso tem uma grande participação minha, porque eu sou o único canal do Brasil que falou e traz essa narrativa há mais de 10 anos. Por isso que eu não deleto os meus vídeos antigos, não faço como a Camila de Lucas, que já está há mais de 6 anos no YouTube, e ela agora está dizendo que ela está somente há 2. Não, eu tô aqui só nesse YouTube aqui, publicando conteúdos que eu já tinha feito antes, há anos, tá bom? Então, eu sou a única que está falando sobre isso. Eu tenho certeza que daqui a menos de um ano vai ter um monte de canal falando sobre pardos, se achando os pioneiros. Fui eu que, quando cheguei aqui, era tudo mato. E eu vou dizer para você, você pode falar preto e negro só no Brasil.
Não ache que você saindo do Brasil você vai poder sair tranquilamente chamando as pessoas de preta ou negra. Eu tenho uma sugestão bem bacana para você. Se você não tem intimidade com a pessoa e se você está em dúvida, que tal chamar a pessoa pelo nome? E se você tem que construir um documento, entrevistar alguém, pergunte. Ou, se você está no Brasil, você sabe que dependendo com quem você vai estar falando, tipo, se você estiver falando com a Nathalie Neri, ela vai chorar de emoção se você falar que ela é negra, porque essa palavra negra tem um significado político, então ela vai entender que você está dentro da pauta dela. Como ela também vai achar maravilhoso chamar ela de preta, né? Como a própria Fly, gente, olha a criatura, que fez várias cirurgias para ficar ainda mais com cara de branca, mas ela, no mínimo, que ela possa ter uma origem indígena, mas ela fez vídeo para lacrar dizendo que ela é preta. Que eu troquei a cor da pele. Meu Deus do céu. Gente, eu sou preta, tá? Eu fui a vida toda. Eu cresci sofrendo racismo na escola. Porque pouco a pouco as pessoas estão querendo usar essa terminologia preta. Porque sabe que negro, meu Deus do céu, não tá colando tanto assim. A militância afro que tá tentando manter essa narrativa, porque se essa narrativa do negro cair, vai cair toda a política lulista que eles levaram 10 anos para construir. Então preste atenção com quem você está ouvindo essa narrativa, porque são pessoas que têm um único interesse financeiro de manter essa narrativa do negro. Na minha opinião pessoal, eu já aboli essa palavra negro na minha vida pessoal. Eu ainda uso nos meus vídeos, mas eu estou incluindo cada vez mais a terminologia preto. Porque eu sei que vai ficar ridículo ver uma mulher branca, uma menina mestiça se dizendo preta. Qualquer pessoa em sã consciência e inteligência vai ver a contradição da palavra preto com a pessoa de pele branca ou mestiça. Então eu acho que o correto para mim é preto. Para mim. Mas se você chegar lá, chamar uma pessoa que você não conhece de preto, eu não posso garantir para você se, dependendo do modo que você vai falar, se você não conhece a pessoa. Ei, preta! Imagina um homem branco na rua falando, ei, preta! Então, eu sugiro que você fale, pergunte o nome da pessoa, tá? Então, e dependendo em alguns casos, dependendo se a narrativa é no Brasil, se você está falando com um militante lulista, aí você usa negro, usa preto. Negro ele vai adorar, preto mais ainda, tá? Então, não, assim, no Brasil existem os dois modos. E estamos passando por uma transição, uma nova fase onde estamos resgatando o significado do poder preto, de pessoas pretas, que não são pardas como o Babu. Eu espero que eu tenha ajudado, mas se você ainda tem dúvidas, eu quero que você deixe nos comentários quais dúvidas você tem, que eu vou estar publicando e respondendo nos outros vídeos. Lembrando que esse é apenas uma parte que eu vou estar gravando outros capítulos, onde eu vou estar dando mais detalhes de como essa narrativa do negro, da palavra negra, foi construída no Brasil nos últimos anos. Então é isso, pessoal. Assista Pardo Não é Negro e também o vídeo sobre a diferença entre pardo e mestiço. Então é isso, pessoas. E eu espero que eu tenha ajudado você. E lembre-se, somos únicos, somos todos, etnia Brasil. Tchau!